Diga a glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar aqui junto no nosso primeiro domingo do ano. Amém, irmãos? Não foi nada fácil chegar até aqui, muita chuva, mas aqui estamos. Amém, irmãos? Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Deixa ela aberta em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. O tema da nossa mensagem é frutificando em 2026. Olhe para mim, irmãos. Todos nós aqui, sem exceção, fomos chamados para frutificar. Nós não seremos conhecidos a não ser que a gente frutifique. Não é o que Jesus disse? Conhecereis a árvore pelo quê? Pelo fruto. O fruto nos dá notoriedade. O fruto fala sobre a nossa vida cristã. Eu posso falar o que for, mas o que realmente vai mostrar que eu sou o que sou é o meu fruto. Amém, igreja? Não tem outra fórmula. Não tem outro jeito. Você vai ser conhecido na sua casa pelo fruto, no seu trabalho pelo fruto, dentro da sua igreja pelo... Então concorda comigo que não tem como ter uma vida cristã neutra. Não tem. Não tem como a gente falar assim, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, quietinho, deixa eu ficar aqui só entrar e sair. Não tem. Porque até o próprio Jesus, em alguns textos bíblicos, e uns que eu gosto mais, de Mateus 12, que Jesus fala assim, quem não é por nós é contra... Você está vendo? Então não tem neutralidade. Ou a gente é a favor daquilo que o Senhor Jesus nos ensina para frutificar, ou nós estamos contra ele. Então essa ideia de neutralidade, de ficar uma vida cristã sem fruto ou estéril, não existe. Ou a gente está a favor, ou a gente está contra. Essa é a realidade. E diante desse texto de Lucas capítulo 13, versículo 6, dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Um pouquinho mais de retorno para mim. Se precisar aumentar o salão também aumenta. Tá bom aí no fundo? Tá dando para ouvir quem está no fundo? Dona Jurinha, dá para ouvir aí? No fundo, estão ouvindo, Raquel? Dá um pouquinho mais por causa da chuva, o barulho na telha, dá um pouquinho de retorno para mim. Obrigado. Lucas capítulo 13, versículo 6 diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. Por várias vezes veio procurar fruto nela, sem sucesso. Versículo 7. E por fim disse ao jardineiro: Esperei por 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Tem tradução que diz, ocupando espaço inutilmente. E o jardineiro respondeu: Senhor, deixe mais um ano. Deixe mais um ano. E eu cuidarei dela. E adubarei. Versículo 9. E se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, corta. Então, mais uma vez, a gente olha que dentro dessa parábola, o que o dono dela mais procura é fruto. Ele diz, passo por ela, já tem 3 anos. 3 anos que essa figueira, ela não produz absolutamente o que, igreja? Nada. E isso pode estar acontecendo também na nossa vida. Se a gente parar e fizer uma autoanálise, dentro de 3 anos, o que a minha vida cristã produziu? Eu não vou nem muito longe. 3 anos. O que a minha vida
cristã produziu. Aonde eu estou plantado? Eu não só estou plantado aqui dentro da igreja, eu estou plantado no trabalho, eu vou para lá trabalhar, eu me relaciono, e se a gente fizer essa autoanálise, porque quando eu olho para esse texto, alguém está agindo também de misericórdia. Ele está dizendo assim: vamos arrancar, calma, eu vou cuidar. E eu acredito nisso, irmãos, que a misericórdia do Senhor está se estendendo sobre nós. Só que essa graça e essa misericórdia, ela não é simplesmente eterna, há um prazo. O prazo foi colocado daqui um ano. Daqui um ano. É como se Deus dissesse para nós aqui hoje nesse culto: temos um tempo para ser gerado fruto na nossa vida. Como se dissesse, não vai continuar se estendendo, não vai continuar. Se esta videira ela não produz fruto, ela será o que, irmãos? E diante disso eu fiquei me perguntando, como a gente pode, dentro desse tempo de um ano, produzir o quê? Fruto. Se tem um prazo de validade, a gente precisa se encaixar dentro desse tempo. Como nos encaixar como igreja dentro de um tempo de um ano para frutificar? Você consegue olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim para ele: ó, Deus está te dando o tempo para você frutificar. Está te dando um tempo. Está sendo colocado mais adubo. Estão se jogando mais água. Estão colocando mais coisas para que haja a frutificação. E dentro desse tempo, dentro desse um ano, a gente olhar para nós e dizer assim: olha, foi um ano muito abençoado, porque eu consegui frutificar. Amém, igreja? Então eu gostaria que você anotasse 3 coisas aqui para a gente frutificar em 2026. A primeira delas está no livro de Salmos. Salmo capítulo 1. Em Salmo capítulo 1, diz assim, ó, versículo 2. Diz assim, ó: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Ele prospera em tudo o que faz. Amém, igreja? Esse mesmo texto aqui, se você abrir em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 7, diz a mesma coisa. A única diferença é como começa. Diz assim: bendito o varão que confia no, cuja esperança é. Aí começa a mesma coisa. Ele será como a árvore plantada junto ao. Então esses 2 textos falam de alguém que está produzindo sempre o que, irmãos? Mas ele traz também 2 condições. Ele diz: olha, essa pessoa, ela não senta na roda dos pecadores, ela não escarnece de Deus, mas essa pessoa, ela tem prazer na lei do Senhor. Prazer. Ela saiu do estágio de obrigação. Ela entrou no estágio de prazer. Parece que houve uma mudança dentro da pessoa. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele assim: irmão, precisa de uma mudança interna. Você sair da obrigação para o prazer. Quantas e quantas coisas que a gente faz só por... Não fica cansativo? Não começa a ficar pesado? Por que tem tanta gente que tem área que não consegue se desenvolver? Porque ainda o que essa pessoa faz é só por obrigação. Já viu só? Olha só. Ó, acordei. Ai, eu orei. Ai, li a Bíblia. Ufa, já fiz a minha parte. Eu já li a Bíblia, já fiz a minha oração, pronto. Como se dissesse assim, ó: cumpri a minha obrigação. Pronto, Deus, ó, a minha parte eu já fiz hoje, hein? Ó, o que tinha para fazer eu já fiz hoje. E aí esse texto mostra para nós que está dizendo assim:
Ele medita de dia e de noite. É alguém que tem prazer em fazer isso. Não se tornou mais uma obrigação. Então, a vida de quem frutifica, ela sai desse terreno chamado obrigação. Porque enquanto você estiver nesse terreno chamado o quê? Você não consegue. Vir à igreja por obrigação, vai chegar uma hora que você não vai conseguir vir. Vir para a igreja só por obrigação, você não vai conseguir. Ler a Bíblia só por obrigação, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Então, esse texto está dizendo para mim que eu preciso desenvolver algo. E aí ele fala assim, ó, aonde está as raízes? Os dois textos, tanto de Salmos, tanto de Jeremias, fala sobre aonde essa raiz ela se encontra. Fala assim que a raiz ela está em um ribeiro de águas. Então preste muita atenção no que eu vou dizer para você aqui hoje. A nossa vida ela só frutifica devido aonde a nossa raiz ela está. Porque é aqui que eu quero que você entenda. Deixa marcado onde nós estamos e abre a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Coloca para mim a versão, Júnior, da Bíblia Viva. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Olha lá no telão. Deixe que as raízes de vocês se aprofunde nele, para extrair dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e torne-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria, o que, igreja? Então esse texto está dizendo assim, ó, deixe que as raízes de você se aprofunde. Olhe para mim, irmãos. A vida que frutifica, ela é também relacional. Está dizendo, olha, essas raízes, elas estão tão profundas, estão indo para o caminho de tanta profundidade, que consegue extrair o que realmente faz com que algo cresça dentro de você, o fruto. E se a gente fizesse essa pergunta para nós, será que a vida que eu estou levando, a minha raiz está com profundidade no Senhor? Será que eu estou sabendo ter uma vida nutrida pelo Espírito Santo? Será que eu estou extraindo os nutrientes que realmente fortalecem a minha vida para se desenvolver? Porque os dois textos falam que aonde está a diferença? É onde a raiz ela realmente está. Os dois textos falam sobre isso. Tanto de Jeremias, tanto de Salomão. Aonde a sua raiz está? Porque dependendo onde ela está, você não vai conseguir pegar os nutrientes que você precisa. E aí, irmãos, é o que a gente está vendo hoje dentro da igreja. As pessoas, elas vêm, mas elas não conseguem ter uma vida que gere o quê? Fruto. Porque o que gera fruto depende aonde a sua raiz ela está. Será que eu estou nutrindo a minha vida mesmo? Será que eu estou indo mais fundo? Ou será que eu estou aqui naquela camada superficial da vida cristã? Ou será que eu estou me aprofundando a cada dia mais, a cada dia mais? Porque extrair nutriente é o que vai fortalecer a sua vida. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É como uma vida comum, irmãos. Existem alimentos que você vai comer e que não vai fazer absolutamente nada no seu corpo. O seu corpo vai absorver e vai excretar o quê? Fora. Absorve e excreta o quê? É isso. E muitas vezes há pessoas que não conseguem mais desenvolver a sua vida cristã porque é onde ela tem colocado a sua própria raiz. Esse é o primeiro ponto a gente avaliar aqui em nós. Segunda coisa importante. Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. 15:2 diz assim, ó, irmãos, 15:2. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Diz assim, ó: todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Então, olhe para mim, preste atenção. A poda dentro de uma planta, ela é necessária. A poda dentro de uma planta, ela é o quê? Necessária. E quando Jesus faz essa ilustração de uma vida produtiva, Jesus está dizendo assim, olha, o Pai faz isso. O Pai vem e poda, e tira, arranca, para que aquele galho cresça ainda mais, buscando nutriente e possa gerar mais fruto. Só que o propósito da poda nem sempre é fácil a gente entender. Nem sempre. O propósito da poda, a gente sempre olhou a poda na nossa vida com os maus olhos. A gente não aceita. Se Deus falar para você aqui hoje que Ele precisa tirar as coisas que estão atrapalhando você de crescer. Você percebe que a gente não aceita? Tirar, subtrair coisas. A gente, quando ouve essa palavra de subtrair alguma coisa, para nós, na nossa mente, já entra um bloqueio. Peraí, eu vou perder. Peraí, vai tirar. Não, isso aqui eu não aceito. Não, isso aqui, eu lutei muito para ter isso aqui. Não, isso aqui não vai. Você percebe que a gente tem muita dificuldade de viver um cristianismo que subtrai. A gente tem dificuldade. E aí, se a gente fizesse uma análise aqui de uma planta, a planta muitas vezes ela gera galhos, ela gera ramos, ó, irmãos, ela gera galho, ela gera ramos, que são ramos chamados de ramos ladrão. Porque ele só rouba nutriente, mas não gera o quê? Fruto. Então existem coisas, irmãos, na nossa vida que começam a roubar muito de nós. Que começa a roubar o nosso tempo. Quantas vezes eu já vi essa frase? Eu não faço porque eu não tenho. Aí eu tô sem tempo. A gente parece estar sempre ocupando o tempo. Só que nós não olhamos que isso, quanto isso está nos roubando de Deus. E esses galhos, que são chamados na agricultura de galho ladrão, são esses galhos que estão sempre enfraquecendo toda a planta. Porque ele vai sugando e vai. Tem uma planta chamada tamargueira. Alguém já ouviu falar da planta chamada tamargueira? Ela produz folhas bonitas. Só que ela não produz fruto nenhum. Ela puxa, suga. Tudo que está perto dela, ela suga. E existem plantas também chamadas plantas parasitas. Que ela vai lá naquela outra planta apenas para o quê, irmãos? Sugar. E a gente pode começar na nossa vida cristã a começar a avaliar o que está me roubando, o que está me sugando, o que eu estou tendo na minha vida que só gera flor, mas não gera fruto. O que está na minha vida hoje me atrapalhando? Se a gente podia fazer uma autoanálise aqui, será que os seus hábitos hoje, que você implantou na sua vida, não está só roubando você de Deus? Será que você não está criando tamargueiras na sua vida? Fica bonita, cheio de flores, ó, cheia de... É bonita a tamargueira. A tamargueira cheia de flores, ela é linda, mas não gera... Tem coisas que são lindas, irmãos. A gente conta com prazer, a gente conta como vitória, a gente conta como bênção de Deus, mas o final disso tem fruto. Tem fruto.
O que você está aderindo para a sua vida como tamargueira dá fruto. Porque esse texto está mostrando para nós isso. A polda de Deus, ela vem, um olhar clínico do Senhor vem na minha vida e na sua vida para dizer assim, opa, Sérgio, eu preciso tirar isso aqui. Eu preciso arrancar isso aqui da sua vida. Porque o que está na tua vida só está te consumindo. Está roubando a oportunidade da sua vida ser uma vida frutífera. Então faz essa autoanálise. Pergunta para o irmão que está do seu lado, diga assim, irmão, o que você colocou na sua vida está produzindo fruto? Porque até mesmo pessoas que podem entrar na nossa vida, irmãos, pode estar roubando tanta vitalidade de nós. Pode estar roubando tanta a nossa fé. Ah, mas pastor, olha quem você está colocando na sua vida. Olha quem está caminhando com você. Porque talvez quem está caminhando com você é uma tamargueira. Só suga. Só tira, só tira, só tira, só tira. Cada vez mais está te enfraquecendo. Às vezes você está com esse tipo de relacionamento. E aí a gente precisa passar por esse processo de polda. É interessante que esse processo de polda também, eu estava lendo, que muitas vezes a polda serve só para dar direção. Só para dar direção. Porque para onde esse galho está indo, está completamente fora da direção. Quem nunca já passou por um momento como esse? Quem cultiva a árvore dentro de casa, quando aquela árvore começa a ir para o telhado. E você sabe o prejuízo que pode dar se um galho cair na onde? E aí você vai lá, corta aquele galho para crescer na direção o quê? Certo. Às vezes a polda na vida de alguém está muito relacionada à sua direção. Enquanto a direção ela está errada, Deus vai continuar poldando para que você possa ir para a direção o quê, irmãos? Certa. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Terceiro ponto importante. Terceiro ponto importante. Segundo Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5 nós vamos começar a ler. Diz assim, ó. Versículo 5. E por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Aplicando todo o vosso esforço. Acrescentai a virtude à vossa fé. E o conhecimento à virtude. E o domínio próprio ao conhecimento. E a perseverança ao domínio. E a piedade à perseverança. E a fraternidade à piedade. E o amor à fraternidade. Versículo 8, preste atenção. Porquanto essa virtude existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco que a igreja infrutífero, ou algumas traduções diz estéril, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim, irmãos. O apóstolo Pedro, ele começa a dizer assim, existem coisas que nós vamos precisar adicionar. Bom, você pode ter uma fé, mas se essa fé não tiver virtude, ela pode o que, irmãos? Morrer. Você percebe que sempre ele está mandando adicionar, por exemplo, a fé, ela é um dom dado por Deus, mas essa fé que é dada por Deus, que é um dom, se ela não tiver adicionado ao conhecimento,
Não funciona. Ele está dizendo, olha, você pode ter o domínio próprio, mas se você não colocar a perseverança, se você não adicionar a virtude, você não vai conseguir. Como se dissesse, um é detrimento do outro. Não dá para ter só uma coisa e não ter a outra. A outra, ela faz parte, a outra impulsiona, a outra fortalece, a outra que vai te ajudar, para que no final, ele diz assim, no final, você não seja infrutífero. Então a gente precisa fazer algumas análises aqui hoje, sobre a nossa vida, sobre virtudes da qual nós precisamos aplicar. As virtudes que ele descreve são tão importantes. Os dons que ele descreve são importantes. Não há como viver uma vida cristã sem conhecimento, sem domínio próprio, sem piedade, sem amor fraternal. É impossível viver uma vida cristã sem perseverança. É impossível. É impossível viver uma vida cristã se eu não desenvolvo nenhum tipo de esforço. E aí eu quero convidar você a fazer isso. Quais são as virtudes que eu preciso ter para frutificar? Qual é o dom que eu preciso ter para frutificar? O que está faltando? Porque às vezes os frutos ainda não apareceram, é porque falta virtude. E a gente acha que já está bom e que já é o suficiente. Tá bom, não, mas eu já sou uma mulher que persevera, eu sou um homem assim. Será que não está faltando o domínio próprio? Será que não está faltando a piedade? Porque quando a gente fala de fruto, a gente fala de fruto pensando em nós mesmos. Não é? A gente, quando fala de fruto, a gente pensa em nós. A gente não consegue fazer a leitura que o fruto que vai dar na minha vida não tem a ver comigo, mas tem a ver com as pessoas que estão à minha volta. E se eu não tiver piedade, eu não vou deixar com que a minha vida se frutifique em favor da outra pessoa. Então o fruto não condiz só com aquilo que eu vou receber, mas condiz com quem está o quê? Próximo. E se eu não desenvolver algumas virtudes da qual nós precisamos, vai chegar um momento que nós vamos nos tornar infrutíferos. Nós vamos nos tornar, como o texto diz, pessoas ociosas. Tem tradução que fala de angústia. Então, olhe para você hoje. Se você quer frutificar, a primeira coisa mais importante, aquilo que Deus está falando, não leve como uma obrigação, mas leve como prazer. Amém, igreja? Prazer. Olhe para você se as suas raízes estão extraindo da fonte certa. Porque se beber água da fonte errada, vai dar prejuízo. O próprio salmista diz que para cada um beber a água da sua própria cisterna. Bebe água da sua própria cisterna. Não adianta eu querer ficar bebendo água de dali, de lá, de cá. Não vai frutificar, porque o que vai realmente acontecer é só me confundir ainda mais, só me atrapalhar, ou só me levar a uma obesidade espiritual e mais nada. Então beba a água da sua fonte. Permita que as suas raízes se aprofunde cada vez o quê? Mais. Coloca no seu coração a partir de hoje, coloca dentro de você, irmãos, a partir de hoje, sempre isso. Aonde a minha raiz precisa chegar? O quanto eu preciso me aprofundar ainda mais? Aceite aquilo que Deus está removendo da sua vida. Amém, irmãos? Deixa Deus tirar. Isso aqui só está roubando, só está tirando força de você, só está te atrapalhando, só está fazendo você gastar e muito tempo com isso. E no final você vai perceber que o que você gastou o tempo não gerou fruto nenhum. Só foi desperdício de você mesmo. Então não permita ter uma vida cristã que fica desperdiçando você mesmo. Coloque no seu coração,
adicione o que está faltando. Complemente isso na sua vida. Complemente virtudes na sua vida. Complemente dons na sua vida. Eu falei assim para minha esposa, falei para ela, a gente precisa olhar para o projeto de 2026 e uma das coisas que a gente precisa ver é sobre o que está faltando em nós. Porque se está faltando, a gente precisa adicionar. A gente vai precisar o quê? E talvez essa fase da sua vida, qual é a virtude que você mais precisa? Qual é o dom que você mais precisa para essa fase, para esse momento que você está passando? Porque o que você adicionar a partir de agora vai te ajudar muito a viver uma vida de crescimento. Daqui para frente, a sua vida, ela vai frutificar. Amém, igreja? Guarde essa palavra no teu coração. Vamos aplaudir a Jesus bem forte?